sua colocação. Eu estava lhe dizendo que a gente tem que conhecer a legislação esportiva. Eu me considero um privilegiado. Eu ajudei Pelé na época da edição da Lei Pelé. Eu vivia em Brasília. Antes da Lei Pelé foi editada uma resolução que pouca gente lembra, chamada Resolução 01, que foi uma resolução de transição até a Lei Pelé ser aprovada. Essa resolução foi praticamente escrita no gabinete do presidente do Vitória. Então eu participei desse momento histórico. Tenho uma visão completamente diferente de alguns dirigentes que dizem que a Lei Pelé veio para acabar com o futebol. Isso é uma mentira, né? Porque a Lei Pelé veio para dar legalidade às transações nacionais do que já existia a nível internacional, com o caso Bosman, né? Claro. O caso Bosman não tinha efeitos no início nas associações nacionais. Então a Lei Pelé veio para dar vida ao que já existia no mundo, né? Certo? Ou seja, quando o vínculo trabalhista deixou de ser acessório do vínculo federativo, né? O processo se inverteu, o vínculo federativo passou a ser acessório do vínculo trabalhista, certo? E o futebol mudou a partir da Lei Bosman, e não da Lei Pelé, né? Para o público que não sabe, a Lei Bosman é de um jogador belga do Standard de Liège, que um dia ele queria jogar em outro clube e ele estava preso, mesmo sem contrato e sem receber. E ele foi num fórum da Europa e conseguiu sua liberdade. E o futebol brasileiro, o futebol mundial mudou a partir disso as relações dos atletas com os seus clubes, né? E a Lei Pelé apenas deu forma a nível nacional do que já existia a nível internacional. Então, quando as pessoas falam da Lei Pelé, não sabem nem o que estão falando, né? E o pobre do negão acaba ganhando adjetivos desqualificados e ele não tem culpa nenhuma. A Lei Pelé apenas deu forma a uma legislação internacional que já existia. Eu me lembro de Dida, que eu vendi ao Cruzeiro. Ele terminou o contrato com o Cruzeiro, pegou um avião e foi para o Milan. E Zezé Perrella correu atrás de Ricardo Teixeira. Não tinha mais o que fazer, na transação internacional ele estava livre. Aí o Milan deu um jogozinho pro Cruzeiro, para não brigar. E eu me lembro muito disso, porque Dida ficava ligando para mim, porque foi criado no Vitória. Presidente, eu preciso ir embora daqui. E eu vou contar mais uma de bastidor. Quem levou Dida pro Milan foi o presidente do Vitória. Sensacional. Dá detalhe, Paulo, dá detalhe. Mas Dida tá aí vivo. Eu não ganhei um centavo com isso. Sabe? Eu sempre soube meu lugar. Eu levei porque ele era meu. Eu conheci Dida jogando Comercial de Viçosa e Cruzeiro de Arapiraca, em 91, em Arapiraca. Eu estava no campo. E fui no vestiário, o presidente estava um pouquinho tomado. Eu paguei R$5.000 em Dida. E trouxe Dida para o Vitória. Ele foi campeão mundial de júnior sem dar um chute no Vitória. Liguei para Antoninho, que era o observador da seleção. Ele foi no Vitória, viu Dida, ficou impressionado, levou para a seleção e foi campeão mundial. Um fenômeno. Tá? Um fenômeno. R$5.000. R$5.000. E eu levei Dida para o Cruzeiro, depois do Campeonato Brasileiro de 93, que ele foi um destaque. E o Cruzeiro me deu Ramon Menezes, de graça, que eu queria. E Ramon eu vendi um ano depois para o Bayer Leverkusen por $2 milhões. Valeu a pena, né? E o Dida, eles não cuidavam do contrato de Dida porque ficavam só olhando a legislação nacional, que mantinha o jogador preso, e o jogador já estava livre para a transação internacional. Eu era amigo do empresário Oscar Damiani, o grande jogador da Juventus, empresário de futebol. Apresentei Dida a ele, me lembro de Dida com a esposa dele, todo humilde. E Dida pegou um avião, foi para Milan, para Itália e não voltou mais. O Luiz Conceição Moraes. Alguém conhecia a legislação, do outro ninguém conhecia, né, Fernando? É isso aí, é isso aí. O Luiz Conceição falou que você conhece ele com Moraes. Ele falou que tá lembrando aqui que esses 3 jogadores, né, da seleção feita campeão mundial vieram do Vitória, né? Dida Van Peet Júnior. O Edilson não, hein? Edilson não nasceu no Vitória. Não. Dida Van Peet Júnior. No Vitória já velho.
A gente fez um estudo aqui na Pluri, viu, Paulo, que a gente chegou nos dados interessantes, nosso raio-x do futebol brasileiro, menos de 8%, 7,6% das cidades brasileiras contam com clubes de futebol. Aí a gente fez o raio-x do Nordeste, até tem uma participação legal com o Cássio Zirpoli, fica o convite aí para o pessoal assistir no canal. E na Bahia, 2,6% das cidades contaram com algum clube profissional jogando alguma competição profissional no ano passado, né? Foram 16 clubes baianos, na primeira e segunda divisão do estadual. E aí, em uma live que a gente fez aqui, a gente contou com o Marcos Percivo, do gerente de marketing de Fortaleza, e o Lenin Franco, gerente de negócio do Bahia. E eu perguntei para o Lenin como ele pensa a expansão da marca do clube nacionalmente. Ele me falou que ele vê uma oportunidade muito grande no interior do estado, né? Justamente por conta da ausência de clubes até, né? De expandir a marca do clube no interior do estado. Então eu queria te passar a pergunta: como você pensa em expandir a marca do Bahia, do Vitória, se é no estado da Bahia, se você vê mais oportunidades, se você vê oportunidade nacionalmente, e até juntando com a pergunta que o Gabriel Melo fez, né? Ele perguntou sobre os clubes do Nordeste. Se você puder falar da parte do Vitória, você tem algum complemento, Fernando? Eu tenho um complemento, que foi uma pergunta na conversa que a gente teve com o Wagner Ribeiro antes de ontem, justamente sobre esse enfraquecimento do futebol no interior, né, que vai perdendo força por questões econômicas. Calendário, claro, calendário, sem dúvida. Se você vê um risco, Paulo, na oferta de jogadores no futebol brasileiro, com esse enfraquecimento do futebol do interior também. Não vejo. Desculpe, eu não vejo. Aqui na Bahia tem um torneio que se disputa há muitas décadas, chamado Torneio Intermunicipal, que cobre praticamente o interior do estado. Que eu acho que é o maior do Brasil, né? É o maior do Brasil, não é? Mas você sabe, nesses meus 20 e tantos anos, sabe quantos jogadores eu trouxe de Intermunicipal? Nenhum. Aí você vai... Como é que você faz a captação? Como é que você faz? Como é que você traz o garoto? Você já capta o garoto antes dele jogar o Intermunicipal, né? Então você não sente os efeitos disso. Eu não acredito nisso. Como não acredito também que eu vou interiorizar o Vitória para melhorar o valor da nossa marca. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Vitória tem que ser o exemplo do Atlético Paranaense, está aí. O Atlético Paranaense é um clube nacional numa cidade onde ele tem uma quantidade de torcida muito pequena. Não é? Porque todo mundo sabe que Curitiba foi município de São Paulo há muito tempo, né? Lá é todo mundo torcedor do time de São Paulo. Exatamente, 150 anos de vida apenas. Então, eu acho que na hora que você define um projeto e começa a ter resultados, você invade as regiões todas com a sua marca. É lógico que o Vitória tem um programa de escolinha que ele vai se preparar para invadir com parcerias públicas e privadas para criar escolinhas, que as escolinhas têm o efeito de divulgar a marca. Mas é um processo de longuíssimo prazo. Não é uma coisa de curto prazo. Hoje, com a internet, o Vitória vai lançar daqui a alguns dias o aplicativo Mundo Vitória. Aí é que está o caminho. Esse é que é o caminho. O que vai ter nesse aplicativo? Esse aplicativo vai ter... a gente tem mania na Bahia de achar que o nosso negócio é melhor do que todo mundo. O baiano faz assim, é o melhor do Brasil. Sabe? Eu não vou dizer isso, não. Mas esse Mundo Vitória é um aplicativo que tem algumas coisas revolucionárias, que eu não posso comentar ainda por questões estratégicas. Mas ele foi desenvolvido no Vale do Silício, certo? Não foi desenvolvido de forma para brincadeira, não. E ele vai ter ferramentas... Porque é o seguinte, eu tenho uma visão, sabe, gente, de que o torcedor ele tem que ter torcedor do clube, não do time. Sabe? Quando você faz o torcedor amar o clube muito mais do que o time, você começa a virar esse jogo. Certo? Então, o aplicativo é uma ferramenta para fidelizar o torcedor ao clube. E o sócio, porque quando ele for sócio, ele vai ter algumas vantagens no aplicativo que, como torcedor, ele não vai ter. Né? E a ferramenta é uma ferramenta
de integração. O aplicativo vai fazer parte da vida dele na hora de comprar ingresso, na hora de passar Ou seja, o aplicativo não é só um aplicativo de informações. Ele é um aplicativo que vai interagir a vida do clube com a vida do torcedor e do associado. Isso é que eu posso dizer. Então, por exemplo, se eu quiser descobrir, Fernando, e você tiver o aplicativo no Maracanã lotado, eu acho você com o meu aplicativo. Entendeu? Então, o aplicativo tem algumas ferramentas revolucionárias. E nós vamos ter um banco dentro do aplicativo. Em vez de ter o banco virtual na camisa, nós vamos ter o Vitória Bank, que é o BBNK Vitória. Estamos terminando agora a integração com as tarifas bancárias. Então, você vai poder tomar até dinheiro emprestado usando o aplicativo do Vitória. O que é que os senhores acham? Que não é uma forma de você avançar com a marca do clube? Esse é o modelo moderno que tem. A interiorização, ela vem como consequência de todo esse trabalho. Essa é a minha opinião. Legal. Ô, Fernando, tem que chamar de novo, né? Passa rápido. Ficou umas 20 perguntas pelo caminho, mas eu quero fazer só mais uma última pergunta, Paulo, que é o seguinte: você citou aquele caso da Philips, né? E nós tivemos ontem aí, conversando com o pessoal lá da Red Bull, né? Que é um desses conglomerados de futebol que agora estão virando mais comuns, né? No futebol tem vários agora, né? E você vê, o Brasil, quer dizer, nós nessa equação do futebol global, nós permanecemos sendo aí um grande fornecedor de atletas, de matéria-prima, que é um dos pilares, né, da indústria. E você, com a tua experiência e com o trabalho que você já está fazendo na base, certamente vai ser aí em alguns anos aí, já está caminhando para ser rapidamente, nem alguns anos, é um dos destaques aí nessa parte de formação. E isso vale muito dinheiro, né? A pergunta que eu faço é o seguinte: você vê a possibilidade e você vê no cenário, nessa mudança de lei de clube-empresa, esses grupos vindo ao Brasil para garantir o fornecimento de mão de obra e uma nova reedição dessa proposta, não agora com a Philips, mas com um desses players, para o Vitória, no futuro aí no horizonte? Bom, o Vitória, 20 anos atrás, ele fez uma palestra no prédio da Gazeta Mercantil, que eu apresentei, chamada Oportunidade de Investir no Futebol. Nós colocamos lá dentro 70 empresários, de todas as camadas e matizes, Disney, etc, etc, etc. Da indústria, vamos chamar assim, do entretenimento, não só do futebol. E lá nós conseguimos encontrar na mesa um jovem do Banco Patrimônio chamado Edgar Diniz. Já ouviu falar? Sim. Bom, foi daí que nasceu o Esporte Interativo. Claro. Vocês sabem? Claro. O Esporte Interativo, de uma forma indireta, nasceu na mesa do Vitória. Porque foi através da Liga do Nordeste, criada no Vitória, que a Top Sport cresceu, evoluiu, graças à capacidade dos seus executivos e acionistas, e se transformou num grande grupo de multimídia vendido recentemente para um grupo americano internacional. Então, o Vitória encontrou um sócio. A atração do sócio era a base do Vitória, sem dúvida. Só que o sócio não era do futebol. Era um fundo de investimento, sabe? Eu não acho que seja só o clube que vai levar o jogador para lá, não. Eu não acredito nisso. Eu acredito na atração do negócio. Ou seja, de você atrair o cara pelo conjunto do projeto que você tem. Não só a formação, sabe? Primeiro porque esse é um ativo volátil, né? Você não pode colocar esse ativo na mesa de forma objetiva. Concorda? Ele é um ativo volátil. Você só investe em ativo de futebol agora que a legislação obriga que você seja clube. Você só investe se você for do ramo, for do negócio. E o investidor não necessariamente precisa ser do futebol, mas ele precisa entender do negócio. Então, o que o Vitória está se preparando, se Deus quiser, é criar um cenário favorável para valorizar suas ações e depois ir buscar um parceiro. Agora, na situação que está o
os especialistas ensinam a gente que não é hora de você colocar negócio no mercado quando você não se sustenta com seus ativos, né? Uhum. Então, Vitória vai se organizar para buscar. Agora, isso vai acontecer no Brasil. Hoje tem 7, 8 clubes da Série B que estão virando empresa, sabia, Fernando? Não, 7 ou 8 eu não sabia que eram tantos assim. São tantos. Porque uma dessas Big Four me contou, sabe? Então, na Série B, a convicção é maior, porque o passivo é menor. Sim, sim. Comprar vai ser na mais Série fácil B. Vai ser mais fácil eles atraírem investimento. Exatamente. Por isso que se os clubes médios não acordarem, nós vamos ter vários Red Bull Bragantino no Brasil já já. Os grandes vão continuar dessa forma, porque os dirigentes têm aquele sentimento de pertencimento, né? Então, são milhares de sócios, a combinação política é muito complicada, certo? De você colocar um sócio no... Como é que você bota um sócio no Flamengo? Hein? É complicado. Agora, tem então, clubes aí